Boa tarde a todos e a todas. Eu começo agradecendo à Sociedade Numismática Brasileira, o Brasileiro de Numismática, pelo convite para falar sobre este tema tão interessante que foge, geralmente, do que se trata na numismática, que é um contexto, ou diria, fora do contexto, a princípio, que a gente está acostumado a falar, né? Eu vou falar justamente do que é uma migração, ou que foi, ou que está sendo uma migração de um centro de memória para um museu. A gente está exatamente nesse período, né? Para isso eu fiz um roteiro, para não fugir muito do assunto, porque isso é enorme, é vasto esse tema. Aqui eu falo um pouco de mim, sou eu, Yuri Vitorino, mas não vamos nos ater às pós isso, pós aquilo, pós aquele outro, né? Eu acho que é mais importante falar sobre como é que a numismática veio parar nessa história. Como todos, ou a maioria dos colecionadores, tive uma influência enquanto criança, né? Comprei a moedinha lá quando tinha 5, 6 anos, ou ganhei a tal da moeda japonesa. E a partir dali, então, comecei a guardar as moedinhas e, enfim, resultado que hoje, depois de muitos anos, né, fiquei acho que uns 30 anos sem pensar na numismática, acabei voltando por uma influência, não direta, mas indireta, do Oswaldo, por incrível que pareça, do Oswaldinho. Né? Vendo uma palestra dele lá na SLB, me despertou a ideia que eu podia conjugar algumas ciências e sair um pouco desse foco direcionado e único, onde a numismática, pelo menos no sul, de onde eu venho de Porto Alegre, sou gaúcho, e lá a gente tem uma coisa muito fechada, né? Então a numismática é só numismática, não se mistura, né? Cada um no seu galho e está acabado. Mas eu venho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu cursei algumas coisas lá. Entre esses campos, eu comecei com a arquivologia. Né? A arquivologia é uma ciência que trabalha com os arquivos. E a mudança da minha profissão anterior, que eu sou jornalista também, a minha vida fez com que eu tivesse que fazer uma reestruturação por uma questão física. Eu fui repórter cinematográfico muitos anos e aquilo me causou uma lesão. E aí eu não podia mais ser repórter cinematográfico, tive que escolher um outro ramo para poder trabalhar. E esse ramo foi justamente a arquivística, né? A ciência da arquivologia. Pois bem, eu dividi em 5 temas aqui, ou 5 partes, para que a gente pudesse dar uma focada nesse projeto, nesse processo todo que eu venho falando. Esse naipe referencial é da onde a gente tirou, e quando eu falo a gente, é desse grupo de pessoas que consiste hoje no NUMIS. O NUMIS é um museu numismático. Né? É o resultado de um processo de anos, pelo menos de 15 anos, da mutação do que era um centro de memória para o que é hoje o NUMIS, o Museu Numismático. Então a gente vai ter esse naipe referencial, logo em seguida eu falo desse histórico e a formação dessas duas instituições, porque elas são tão ligadas, né, porque esse processo foi importante. Depois a questão do arranjo documental e as estruturas que levaram ao NUMIS ter essa estrutura atual agora. Esse arranjo, esse nome estranho, não tão atrativo, arranjo documental é um termo da arquivologia que mais na sequência a gente vai entender. Depois a questão dos portais na web, que eu quero ver se consigo fazer uma demonstração rápida para vocês, para fazer esse comparativo entre uma coisa e a outra. E, por fim, a exemplificação de algum item da coleção que é mais voltado para o colecionador. Né? Não adianta falar desse universo todo sem a gente chegar no item, que é o mais importante, eu entendo, talvez. Todo esse processo, ele inicia com essa ideia de que a gente pode trabalhar ciências em conjunto. Então, a numismática não isolada, a história não isolada, a museologia não isolada, uma série de ciências, né? E na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, enquanto eu cursava arquivologia, um universo de alguns professores, enfim, pensadores na época, nos ofereceram
o entendimento sobre a ciência da informação. Essa ciência da informação foi quando abriu o leque para que a gente pudesse interagir entre a ciência sem fugir da ideia de uma ciência. Então, o centro de memória que se constituiu naquela época, eu vou falar sobre isso, tem a origem dentro dessa concepção de ciência da informação. Eu não vou me ater aos conceitos, mas vou citar, tá? É mais uma citação. Né? Dentro daquela característica, uma das coisas muito importantes foi centrar nesse paradigma pós-custodial. O que é isso, em suma? Ou exemplificando uma coisa bem simples, né? A gente parte do princípio que o que mais importa agora não é mais a questão da custódia desse objeto, né? ou da moeda, ou seja lá do que for, mas sim a informação que isso nos traz, ou a informação que ela pode nos trazer, ou qualquer coisa desse sentido. Então, essa ciência da informação, ela pode ser relacionada com uma série de ciências. Né? A princípio, a gente pode relacionar um universo que está voltado mais para um tripé, né? É a arqueologia, a museologia e a biblioteconomia. E quando a gente fala nesses termos, apesar de se relacionar a biblioteconomia com um livro, né? Não se restringe a isso, é um universo bem mais amplo. A questão da arquivologia, com a questão do documento, ele também não fica só nisso, é uma coisa bem mais ampla. E, por consequência, o museu também não se exemplifica só num objeto que está em exposição. Cada ciência tem a sua característica, e conhecendo esses universos dentro dessa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque lá a gente tem um núcleo que trabalha a ciência da informação, justamente nessas áreas, que está inclusa numa outra área do conhecimento, que é justamente a informação. A informação está dentro da comunicação lá. Então, permeia isso tudo de uma forma interessante. Tá? Os conceitos que a gente trabalhou para desenvolver isso foram muitos, né? O que eu quis referenciar aqui enquanto numismática, eu acho que é mais importante, é que isso saiu do Goulart. Uma ideia de numismática de alguém que é da numismática atual, né? Que estuda isso e que produz conhecimento atualmente. E por que eu estou referenciando a numismática agora nesse ponto? Porque existem várias maneiras de tu entender a numismática. Então é importante que a gente foque, assim como a história, de seguir adiante, a própria arqueologia, são muitas definições que convergem para o mesmo ponto. Né? Mas aqui a gente procurou dar essa linha de pensamento para que se tenha uma união de estudo. Né? Assim como a museologia, enfim, aqui eu cito a museologia social porque ela está introspectada quando a gente pensou o projeto. O projeto é esse, o projeto de mutação do Centro de Memória para o Museu Nunes. Falando a história, ela está inclusa também, né? Tem que estar pensando nisso. O patrimônio cultural é óbvio que a gente tem que pensar. E aí a gente chega no CENIP. Bom, o CENIP, então, como eu disse para vocês, foi o início, a célula inicial desse projeto, desse processo que acabou sendo o NUMES, ou que está em fase de ser o NUMES. Né? O CENIP ele começa lá, como eu disse para vocês, em 2009, num núcleo dentro da arqueologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Processo de questionamentos, enfim, de inquietações minhas e dos colegas em relação a alguma coisa. Naquela época a gente fundou uma ONG que pretendia e conseguiu fazer isso em busca da defesa do que era patrimônio público. Por que pareça, assim, a gente sabe que nem sempre os governos ou as instituições públicas têm capacidade de fazer com que tu tenha acesso a esses documentos, a essas informações. E essa era a nossa preocupação. Porque em 2009, no Rio Grande do Sul, acontecia uma tragédia para nós, que era justamente os arquivos públicos estarem se deteriorando fisicamente e se perdendo na memória, principalmente a documentação. Então a gente organizou essa ONG, e essa ONG acabou tomando uma proporção muito interessante, fazendo trabalho direto sobre isso. E aí, então,
Logo em seguida, essa ONG Arquivive passa por um processo ela extingue com o final do curso, as pessoas acabam encerrando, e criando uma empresa que chamava Archivos do Brasil, que está ativa até hoje. Em 2012, então, essa estrutura, as pessoas, a estrutura, como eu digo, são pessoas e patrimônio, né, se unem, e a gente cria, então, em 2013, um processo, uma parceria com a Universidade de Chicago para a utilização de uma plataforma arquivística chamada Archon. Então, a gente já tinha reunido o material, né, que a gente entendia que seria esse centro de informação, e aí, então, se buscou soluções arquivísticas e, dentro desse pensamento da ciência, para dar solução a acesso àquela informação. Era isso que a gente queria fazer, que aquilo se tornasse público, mas de acesso a essa informação. Então, em 2014, a gente lança esse portal do CENIP na web, resultado de todo o processo arquivístico, né, museal e etc. Mesmo que, na época, não era necessário, por lei, que nós tivéssemos um responsável dentro de um centro de memória como museólogo, diferente da legislação museal hoje, né? Então, na época, o grupo era uma maioria de arquivistas e historiadores, e isso bastava para a constituição dessa instituição. O que é o NUMIS, né? O Museu Numismático, então, é uma instituição permanente sem fins lucrativos, é um museu, né? E, portanto, ele tem que estar enquadrado dentro dessa legislação, e tem essa intuição, e como qualquer museu, tem que ser público, né? E atingir, fazer, e fornecer, enfim, uma série de critérios técnicos que te dá essa característica de museu. Não é simplesmente eu quero abrir um museu, vou virar museu e está acabado. Não, existe um processo, existe todo um know-how que tu tem que cumprir, umas normas, normatizações, né? Dentro dessa, uma parte muito importante está nessa questão do vínculo dessa instituição a uma outra. Quando tem um museu, ele não necessariamente é uma pessoa jurídica, né? E para que tu tenhas mobilidade, né? Vamos usar essa palavra, mobilidade administrativa, para que tu possa assumir compromissos, tu tem que ter uma instituição que faça com que tu viabilize tecnicamente a questão administrativa, né? Isso é uma associação. Aqui, no caso, a gente criou essa associação dos amigos do Museu Nunes, que, aliás, está em fase final, para que a gente consiga conciliar isso a um Instituto Brasileiro dos Museus, por exemplo. O acervo foi construído, inicialmente, uma série de, não só moedas, né, mas outras coisas, porque os documentos aqui fazem parte desse universo, né? Então, o acervo documental, ele é arquivístico, ele existe uma biblioteca, que a gente chama de biblioteca Kurt Prober, onde tu tem essa informação numismática, e não só numismática, mas sim que está voltada para a ciência da informação. Então, lá tu vai encontrar moeda, tu vai encontrar um cofre, selos, sinetes, uma série de outros objetos que, intercalados, eles têm uma comunicação entre eles que te leva a uma compreensão de uma coisa mais ampla. Então, o museu é um sistema de informações integrados, uma base de dados e uma gestão física. Resumindo, qualquer museu deveria ser isso, mas nem sempre é, né? Mas a gente vem com esse foco para que isso de fato aconteça, e é o que está acontecendo agora. Depois são 15 anos nesse processo que a gente chega na atualidade. Em 2023, de fato, ele acontece, então, né, com esse processo de musealização do CENIP, que era o Centro de Memória, onde a estrutura começa a ganhar corpo como museu, quando a gente fecha uma parceria com o museólogo João Máximo. O Máximo, que a gente chama ele, traz essa visão museal. Eu fiz também museologia, fiz 2 anos na Universidade Federal de Museologia, e fui colega do Máximo. Então, a gente custou um tempo para maturar a instituição, para chegar no ponto, de fato, que agora a gente tem o conhecimento, né, e as ferramentas necessárias para tornar isso, de fato, um museu. E o museu, então, o Máximo parte para dentro da instituição
E aí a gente começa os processos legais para que isso se torne museu. Até porque museu tem que ter museólogo. Sem museólogo, tu não é museu. Isso é uma coisa que é legislação. Não é porque botou o nome de museu que de fato é um museu. Né? Isso é importante a gente pensar. Assim como um arquivo. Né? O arquivo público, o arquivo institucional tem que ter um responsável técnico sobre aquilo, porque a gente tem que imaginar que tudo isso está permeando a questão pública. Né? São documentos ou são objetos que levam uma quantidade de informação que tem responsabilidade técnica sobre isso. Né? Ou seja, um exemplo simples, que a gente costuma falar sobre moeda, né? Quando some uma moeda de algum lugar, quem é que tu vai responsabilizar? A instituição. Se a instituição não tem o responsável técnico sobre isso, vai cair sobre a administração direto. Né? Enquanto que o museólogo ou o arquivista, ou seja quem for, tem as ferramentas para criar meios para que isso seja rastreado, por exemplo, se por acaso sumir alguma coisa dessa. Enfim, tem um corpo, né, para tu dar responsabilidade, acho que é essa a palavra, para a instituição manter um acervo. Tá? Então, em 2023, a estrutura começa a se formar com o máximo. Em abril de 2023, então, a gente escreve ou registra essa instituição junto ao Conselho Regional da Museologia, a terceira região é lá do Sul. Né? E aí, a partir disso, a gente tem o reconhecimento do COFEM e do ICOM. São duas instituições, uma internacional, que é o Conselho Internacional de Museus, e o outro é o que dita, ou pelo menos registra, ou faz a legalização dessas instituições aqui no Brasil. A gente tem um órgão mais amplo, que é o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro dos Museus, na qual a gente não está ainda credenciado, porque ele está, para tu fazer o credenciamento dessa instituição junto ao IBRAM, tu tens que ter a associação registrada em determinado patamar, que a gente está em fase de implantação. Então, logo em seguida, isso deve ser encaminhado para lá. Mas hoje, a gente não tem esse credenciamento. Por que é importante esse credenciamento para essas instituições de memória, né? Museus principalmente? Porque isso aqui abre um leque de tu poderes criar projetos autossustentáveis. Porque não adianta tu criar uma instituição sem tu ter recursos. Né? E recursos que eu digo não sempre só financeiro, né? Material e etc. São linhas públicas ou não de financiamento. É exatamente isso. Quer dizer, o país, por incrível que pareça, hoje tem uma enormidade de possibilidades da gente recolher esses recursos e utilizar para essas áreas. Mas para que tu possas fazer isso, tu tem que ter justamente esses credenciamentos, que são básicos, são mínimos, para que se faça isso. Isso foi um dos fatores primordiais para a gente transformar o que era centro de memória justamente em museus. Porque já se tinha o acervo, já se tinha conhecimento técnico e chegou no ponto de maturidade para poder transformar isso. E eu quero que a gente entenda aqui que é importante pensar que esse museu, ele não parte do princípio que vocês vão encontrar lá a moeda do imperador, né? A moeda da coração. Não é essa a intenção, né? Porque justamente a gente foca num outro patamar de conhecimento. Eu não quero ter acesso à moeda do imperador, porque isso eu posso encontrar aqui nos outros museus, onde eles têm capital para isso, para poder ter uma moeda desse período. Não quer dizer que a gente não tenha peças importantes e difíceis para as coleções. Né? Hoje a gente tem moedas lá, são 5 mil e poucos itens. Fora outras coisas que envolvem outras áreas do conhecimento, que são os documentos, tudo que eu falava anteriormente. Mais à frente, vamos ver que a gente vai chegar lá. Para isso tudo acontecer, existe um documento basilar para qualquer instituição museal respeitável que se chama Plano Museológico. Esse plano museológico é uma ferramenta que vai te dar todo o norte para a constituição dessa instituição. E para que tu possas ter os credenciamentos aqueles que eu falava, é necessário que tu tenha esse plano museológico, que é um documento assinado pelo museólogo, né, também, e por uma série de pessoas. Que ele vai te definir a missão, a visão de futuro, a estratégia. É um planejamento da instituição
e que é revisto de tanto em tanto. As atribuições do NUMES hoje em dia, né, são estabelecer normas e procedimentos relativos à produção, transmissão, arquivamento, exposição, tratamento e por aí vai. Outra coisa interessante do NUMES é que a gente não tem uma área específica para ter uma exposição permanente ou de longa duração. Né? Segundo a gente entende na museologia, que não existe uma exposição permanente, né? Ela é de longa duração, ela pode ser mutante. Né? E aí o que acontece? Esses espaços físicos não são interessantes para nós, porque tu não precisa ter uma área de exposição permanente, né? Que tu possa continuamente dar acesso a essas coleções para que as pessoas venham visitar uma coleção temática. A gente usa o universo digital para fazer esse tipo de coisa. A intenção é que digitalmente a gente crie essas exposições e que elas fiquem disponíveis, né? E caso algum colecionador, alguma instituição tenha interesse de ter acesso a essa coleção, nós vamos então constituir um projeto e vamos levar as instituições a fazer esse tipo de coisa. Vamos fazer o inverso do que geralmente se faz. Né? Os museus geralmente têm uma área expositiva que fica permanentemente aberta à exposição e que as pessoas vão até lá. A gente trabalha algo semelhante, porém visando a questão educativa. A intenção é que o museu vá às instituições. Né? Então, já se está criando algumas ideias de parcerias que já vem acontecendo, para que a gente leve o museu aos locais. Né? Então, o acesso ao acervo, tanto para pesquisador ou instituições, se dá todo através da plataforma digital. Então, se eu quiser acessar uma peça específica, a pessoa vai lá, faz a pesquisa digitalmente, manda um e-mail para nós, a gente, dependendo do pesquisador ou da intenção da pesquisa, a gente dá acesso físico àquela peça. Ela não fica constantemente em exposição para que todo mundo tenha acesso. Então, assim, foi a forma que a gente conseguiu achar de divulgar esse acervo. Né? Enfim, são várias atribuições que elas estão centralizadas sempre nesse âmbito de conservação, de produção, enfim, de arquivamento, de exposição. Né? Esse plano de classificação, que eu vou falar para vocês agora o que é uma ferramenta da arquivologia, também é uma estrutura, a gente vai acabar vendo como é que funciona a estrutura dessa instituição. Coordenar a rede do Museu Numismático. O museu, como eu disse, ele não fica centralizado na museologia, mas ele tem um arquivo. Esse arquivo ele não é um arquivo museal, ele é um arquivo arquivístico. Né? E esses repositórios numismáticos, a gente tem uma biblioteca também, tem protocolos setoriais, então essa rede é uma rede, o museu acaba sendo uma rede que trabalha em comunhão com essas várias áreas nossas lá. Né? Organizar os sistemas, os processos organizacionais, essas coisas têm que acontecer com qualquer instituição. Coordenar a avaliação de documentos, isso aqui dentro da instituição, né, dentro da característica administrativa, nós vamos ter alguns conselhos, né, e um deles é justamente que faz a leitura da avaliação do que é que vai entrar para dentro da instituição. Até então, como ele foi vinculado ao centro de memória, ele estava vinculado à minha pessoa. Quem fazia a leitura disso, o que era interessante para o centro, era a minha vontade, ou seja, eu gostaria que isso aqui estivesse lá, eu ia lá, comprava aquela moeda ou aquele documento, aquele livro e colocava dentro do acervo. Agora a gente constitui, a partir de então, essa comissão que a gente chama de avaliação, onde a comissão de avaliação vai fazer a leitura do que vai entrar para dentro desse acervo. Não é simplesmente eu gostaria que, não, a gente tem critérios, esses critérios são bem elaborados, claros, e aí a partir daí então a gente vê se aquilo, a doação que alguém vai fazer está relevante, né, ao contexto que a gente quer determinar. Por aí vai. Dentro dessas atribuições, a gente tem que imaginar que tem que assegurar as condições de conservação, preservação. Esses são todos são processos técnicos que exigem responsabilidade. Né? Então, as pessoas e a instituição têm responsabilidade sobre isso, porque, como eu disse antes, ela é uma instituição privada, mas de caráter público. Isso tudo é público, a informação é pública. Né? Quando a gente trabalha a documentação, ainda mais relevante para o contexto nacional ou internacional,
a informação tem responsabilidade técnica, a gente tem que estar disponibilizando isso de uma maneira correta. Aí, preservar a questão de memória, desenvolver as políticas de aquisição de acervo, que é o que eu dizia para vocês agora há pouco, promover o treinamento, isso é uma das coisas que a gente tem lá, que é a capacitação e formação de pessoas ou instituições para esse tipo de meio. Então, para treinamento, agora a gente está fazendo treinamento interno. Então, como eu sou museólogo, historiador, para quem não é, a gente está dando esse conhecimento para que quando se fale na instituição, todo mundo saiba do que está se falando. Né? O que acontece hoje geralmente é isso. Se tu não pegar um museólogo dentro do museu, a pessoa às vezes não sabe nem o que é aquilo lá que está exposto, o que a gente faz. O que é que se faz dentro da instituição? Né? Qual é a minha identidade? E a minha identidade é a nossa identidade. Então todo mundo tem que saber um pouco de cada um lá dentro. E é isso que a gente vem fazendo. Então a gente tem museólogos, como eu disse, tem historiador, tem arquivista. E a gente faz os seminários e assim a gente dissemina esse conhecimento de forma direcionada sempre para a numismática. Manter o intercâmbio, e agora, Oswaldo, eu vou te fazer um pedido, que é justamente formalizar um contrato de cooperação técnica entre a sociedade, né, brasileira de numismática e do que é o Numis agora. Então a gente está formalizando, a gente entrou nesse processo de criar um documento onde a gente se propõe a trocar essas experiências técnicas, assim como outras atividades. Né? A gente já vem fazendo isso com algumas instituições. Eu não coloquei no hall aqui, nem está disponibilizado a imagem da sociedade da SMB, porque a gente não conversou isso de uma maneira mais concreta, né? Para não ficar essa oba-oba, a gente... Pois não. Estou pensando nisso que você está falando. Sim. Realmente, cada vez mais, pelo trabalho da arqueologia na sociedade, a gente está conseguindo uma massa de informação assim, que nunca se pensou na sociedade ter. Realmente a sociedade hoje, ela é um arquivo espetacular de informação, não só das palestras, Claro. mas pelos trabalhos que estão sendo apresentados nos boletins. Exato. Eu estou imaginando o seguinte, esse tipo de coisa vai acabar entrando no seu... Então, essa é a intenção de fazer um contrato de cooperação técnica, porque se a sociedade numismática brasileira não tem capacidade técnica ou corpo para isso, a gente faz essa comoção, é a comunhão, é a contrapartida que eu posso dar para eles, é isso. Eu fico pensando o seguinte, porque para no numismata, seria muito interessante se tivesse um lugar em que qualquer um de nós pudesse entrar para obter informação que já é transmitida também. Então, essa é a ideia, até porque retroalimentação para você. A própria instituição agora passa por um processo de musealização, né? Eles estão criando um museu e eles estão passando por um processo diferente do nosso, porém semelhante, que eles vão ter que cumprir esses estágios para chegarem a, de fato, ser um museu. O diferencial é justamente isso, que a capacidade técnica que nós temos, desenvolvemos durante esses 15 anos, é muito diferente da que eles têm lá. E essa troca de conhecimento é primordial. A gente tem feito isso em outras instituições, está dando super certo. Eu tenho certeza a troca de vai experiência. ser um negócio espetacular, porque realmente, vamos dizer, nós temos um museu voltado para um só do museu, um pedaço. E como a gente está falando no almoço, como você tem uma amplitude muito maior de informação de outros campos, essa junção pode dar um resultado tremendo nesse assunto. É nisso que a gente crê, entende? Nessa ideia de comunhão, de informação responsável, né? E, enfim, isso vai desencadear uma série de processos que, aliás, o Brasil tem isso de uma forma interessante dentro da museologia, que é a comunhão entre os museus. Mas para que tu faças isso, tu tem que ter alguns critérios que a gente vai observar agora no decorrer aqui, que são ferramentas que tu pode utilizar de forma comum entre as instituições, coisa que a arquivologia já fazia isso há 20 anos atrás, que era através daquele archon ali que eu falei, daquele ambiente, que a gente chama de ambiente de pesquisa. Para vocês terem ideia, lá naquela época, eu sempre trabalhei antes de entrar propriamente dito na numismática, eu disse que eu sou jornalista, né? Repórter cinematográfico. Então, por um monte de tempo, eu busquei soluções dentro da arquivística para trabalhar os arquivos audiovisuais, para vocês terem noção. E por que pareça, descobri isso há 20
20 e poucos anos atrás, que o mundo todo tem instituições que trabalham na mesma linguagem. E que você pode ter um documento com uma referência X, que lá na Europa tu vai saber o que eu estou querendo te dizer que aquele documento é. Depois eu vou falar um pouco sobre isso, tá? E isso a gente faz, esse mix de conhecimento, através daquela ciência lá que eu falava da informação, porque ela te proporciona cientificamente o conhecimento e o embasamento para utilizar de áreas do conhecimento da arquivística, junto à numismática, e junto à museologia, e junto à história, entende? Aonde tu vai comungar num único resultado. É isso que é o fenomenal dessa ciência. E é científico, né? Não é empírico. Quer dizer, a gente está fazendo ciência, essa que é a grande história. Esse é o diferencial. Porque fazer museu é fácil. Agora, fazer museu com responsabilidade é difícil, dá um trabalhão. É como escrever um livro. Né? Dá trabalho. As instituições hoje, aqui que eu falava, para montar o nome aqui, ó, da sociedade brasileira, mas tem algumas outras instituições. Ó, a gente tem o Instituto Histórico e Geográfico, enfim, várias outras coisas, o Museu Júlio de Castilhos, do Rio Grande do Sul, Arquivo Público. Lá tem uma coisa interessante, lá no Rio Grande do Sul a gente tem 2 arquivos, um que é o arquivo histórico e um que é o arquivo público, porque só tem isso lá no Rio Grande do Sul, ali na França só. Porque vem com aquela ideia ainda, por incrível que pareça, como a gente dizia, lá todo mundo é meio, né? É fechado no conhecimento, é a estrutura do Rio Grande do Sul, na época, que o Júlio de Castilhos foi o presidente do Estado, criou ferramentas baseadas no conhecimento, né, lá da Revolução Francesa. E lá houve essa ruptura, o arquivo era público, enquanto documentação pública, e histórico, enquanto histórico. Então o Rio Grande do Sul lá tem 2 arquivos. E isso é uma confusão para quem não é arquivista de lá, que vocês não imaginam. Agora, para nós é uma maravilha, porque tu tem essa separação, né? Quer dizer, se tu é historiador, tu pode muito bem focar dentro do arquivo histórico, porque lá tu vai encontrar algumas coisas que no arquivo público ia ser mais difícil de encontrar. Enfim, não vou entrar nessa ciranda, mas é algo interessante. Então, o arquivo público e essas instituições do Estado do Rio Grande do Sul, assim como a Sociedade Filatélica, enfim, a Sociedade Gaúcha, entre outras. Mas a gente fechou essa parceria aqui com o Instituto Histórico e o Museu Júlio de Castilhos, justamente quando houve agora os 200 anos, não, quanto que foi os anos da independência? 200? Enfim, que a gente fez lá uma exposição em conjunto, e onde a parte da numismática e medalística toda saiu do acervo do CEMIP, na época era CEMIP ainda. Então a gente teve ficou muito legal essa exposição, que aliás está disponível no site, quem quiser dar uma olhada depois, ver como é que foi isso, foi muito interessante. Reuniu um olhar arquivístico, que é o arquivo público, a documentação toda exposta lá estava relacionada àquilo, a questão da numismática veio do CEMIP, a questão de museu veio do Júlio de Castilhos, que o Júlio de Castilhos, por incrível que pareça, só vou contar uma coisa rápida aqui para vocês. O Júlio de Castilhos foi a segunda instituição maior depois do Museu Histórico Nacional, no que diz respeito à numismática. Ele reuniu o maior acervo depois daqui. Isso quase ninguém sabe. Em pesquisa, eu fiz um levantamento ano passado do que eles têm de numismática lá dentro. Hoje não existe acervo, não existe acervo. Numismática é irrelevante o conteúdo. Porém, eu descobri, através dos livros tombo, porque todo o museu tem um livro tombo. Então, entrou alguma coisa, o cara escreve lá. Uma peça doada do fulano, descrevendo o que é. E através dessa listagem dos livros tombo, junto com a publicação, porque existia publicação em 1930 e poucos, dos anuários do museu. Então, desde que ele começou, lá existe esse registro, dizendo que você não tem noção do que era a quantidade e a importância daquele acervo. Né? Que se for, assim como a maioria por isso que eu falo do público, né? Se a gente não tiver um olhar muito específico para a questão pública, isso se perde de alguma maneira. Então ele sumiu, foi roubado, né? Durante décadas, se disseminou, foi repartindo aquele acervo, foi parar em outras instituições e por aí vai. Então, a gente hoje está com esse trabalho sério junto com eles, a gente fez também um contrato de cooperação, onde essa leitura vem fazendo, e mais, a gente está repondo dentro da nossa
visão, fazendo doações permanentes de material numismático para que eles possam ter, pelo menos, o contexto atual. Então a gente está fechando as coleções lá, fazendo doações, né, para que eles tenham esse material, e a gente em comum vem fazendo alguns projetos, enfim, por aí vai, não vamos entrar nessa ciranda aí. A nossa equipe técnica hoje, e isso eu digo dentro da administração da própria instituição, traz várias áreas de conhecimento, tá? A gente não tem pessoas vinculadas com carteira assinada, mas sim são colaboradores, a gente chama eles de não colaboradores, são assessorias, né? Assessorias específicas, né? De pessoas. Então, dentro da área de marketing e administração, a gente tem a Daiane, tem o Érico, que é arquivista, que está dentro dessa consultoria técnica de informação, que é da formação não só da web, mas uma questão de pensamento de onde a gente vai alojar, como é que vai, né? Passa. É um universo que para mim eu desconheço. Então tem alguém capacitado para isso, não só ele, mas uma equipe que trabalha junto. O Cláudio Teixeira, que é especialista nessa área, de trabalhar os documentos que depois deixam, porque quando eles criam uma outra identidade, que deixam de ser, não deixam de ser, eles continuam sendo físicos, mas eles recebem uma outra identidade digital, e é nesse sentido que ele trabalha. Ele faz arquivisticamente, é importante que a gente fale sobre isso. Não é porque você bota uma imagem na web que ela é um documento. O documento digital, ele tem características específicas para dizer que aquilo é um documento. Então não é só porque botou uma imagem que ele é um documento. Não, aquilo é uma imagem, um determinado padrão de compactação que está lá disponível. Para ele ser documento, ele tem que ter uma identidade, ele tem que ter uns critérios dentro dele próprio para dar a identidade dele. Isso a gente faz. Então, quando você for baixar uma imagem nossa, por exemplo, ele tem uma assinatura digital que só quem conhece esse tipo de coisa consegue acessar. Então, não é simplesmente uma imagem. Não, ele tem um compêndio que dá a característica justamente arquivística para aquele documento. Assim como outros suportes também, né? Não só imagem, mas enfim, um Word, por exemplo, um texto, né? Ou seja, os vários formatos. A Milena Campos, ela não só é consultora dentro dessa área de design gráfico, mas também produz outros, desenvolve outros produtos. Por exemplo, a gente, quando começou, nós tínhamos uma preocupação muito grande com a questão do invólucro das peças numismáticas ou das moedas. A gente fez uma pesquisa na época, isso há 10 anos atrás, para saber quem é que produzia papel sem acidificação, por exemplo. E qual era a melhor maneira de guardar moeda? A gente fez uma série de questionamentos para pessoas, empresas, e se chegou, em custos, óbvio, se chegou à conclusão que era mais fácil a gente produzir. Vamos comprar o papel, vamos criar uma matriz e vamos fazer os envelopes, que é o mais barato que a gente vai fazer. Porque a gente já tem uma característica própria, já vai ter os campos que a gente precisa para desenvolver, foi isso que se fez. Então, na época, a gente criou um envelope, fácil de montar, com papel sem acidificação, e na época a gente pensava em utilizar a camiseta, né, os cases, para botar dentro, né? Mas que no fim acabou não tendo relevância e o próprio papel se justificou. Durante esses 10 anos, a gente fez uma pesquisa agora para ver se houve algum tipo de interação dos metais que a gente tem lá disponíveis com aquele tipo de papel, e não houve reação mesmo alguma. Então, isso é importante que a gente tenha controle sobre isso, que é o patrimônio, né? Que é o mais certo de fazer. Então, quando a gente foi para gastar algum dinheiro, não, antes de gastar, vamos fazer pesquisa, para ver se isso aí é o melhor a fazer. Né? E é o que te dá sustentabilidade para o acervo a longo prazo. Assim como foi a aquisição, por exemplo, dos móveis no início. Né? A gente podia ter recebido doação, a gente foi até ver algumas doações, e se chegou ao seguinte conclusão, porque é normal isso, dentro da arqueologia, né, da ciência da informação, de buscar coisas que são permanentes, ou uma longa duração. E aí a gente entrou num questionamento sobre usar os arquivos de aço ou não, né? E isso chegou a uma conclusão muito interessante, que a gente fez, o invólucro das coleções, elas são de aço.
porém, a parte de dentro, elas são de um determinado tipo de madeira. E essa madeira foi tratada de uma certa forma que não tivesse interação com um arquivo de papel, por exemplo. Então lá nós temos 3 tipos de mobiliário. Esse que eu estou dizendo que é de aço, e mais, a pintura daquele aço, ele não foi feito com tinta automotiva, por exemplo, né? Ela tem uma reação junto, ela foi lixado aquilo, na realidade, e criado um verniz sobre aquilo que não interage junto com o que está dentro. Então ele não interage com o envelope de papel, por exemplo, que é onde guarda a moeda, para não ter uma reação química e ter alteração daquilo. A gente usa armário de madeira, por exemplo, antigo, de carvalho que a gente tem lá, que é uma madeira que não tem reação com o papel, então alguns documentos, fotografias são guardados dentro desses arquivos, né? E por aí vai. Então, dependendo do material que tu for usar, a gente criou soluções para essas coisas, né? Então aí tem a Paola é minha filha, faz a gestão de conteúdo digital, ou pelo menos fazia, né? E ela é psicóloga e acabou entrando nessa ciranda aí, quando ela estava em formação ainda, e precisava ganhar dinheiro, aí o pai o que fez? Não, vou te dar um estágio lá no centro, para que tu ganhe uma grana e que tu ajude a gente. Então ela fez, a maioria das imagens que hoje estão disponíveis, foi ela que fez, né? E o arquivamento dentro do sistema. O Máximo é o consultor em museologia, um museólogo responsável lá pela instituição. A Vitória Holmes, ela é a pessoa que faz a consultoria e o tratamento direto, ou que nos dá orientação dentro do Tainacan. O Tainacan é um sistema museal, parecido com aquele que eu falava da arqueologia, né? Do Achon, e esse eu vou apresentar para vocês, porque é uma solução importante. Não é só para museu. Todo mundo, qualquer pessoa física, pode utilizar isso. E é bem interessante que utilize. Depois até para guardar a coleção, disponibilizar de alguma forma e ter acesso online ou não, né? Isso. Depois a Vanessa Gomes Campos, ela é uma conservadora e historiadora, trabalha na Cúria Metropolitana e essa área da genealogia toda é dela. Hoje ela é pós-doc numa Universidade Federal de Passo Fundo. E eu aqui, que sou um monte de coisa aqui, mas também não vem ao caso. Pulamos. Então, falava num documento que chama arranjo documental, que é um nome feio pra caramba, mas ele é muito importante. Esse documento ele é basilar, assim como para a museologia tem aquele plano museal, na arqueologia a gente chama o arranjo documental. O arranjo documental ele é a base estrutural administrativa, se é que a gente pode falar, das instituições. Tá? E a gente, então, integrou esse conhecimento justamente para cá. Opa. Como é que a gente... Agora a gente está falando no campo voltado para as coleções. Tá? Como é que eu vou acessar a informação dentro da instituição? Se eu quiser saber de uma moeda qualquer ou qualquer negócio desse tipo, como é que eu chego a isso? Nós criamos 5 níveis. Nós não. A arqueologia criou, a gente implementou esse conhecimento. São 5 níveis até que tu chegue ao item. Então, vamos supor, eu quero saber da moeda. Para chegar na moeda, eu tenho que passar por 5 categorias. Dentro de vocês imaginem isso, depois na prática fica fácil de entender. Mas eu vou para o terminal lá do computador, acesso um local, boto o nome da moeda, e quando eu chegar na moeda, eu vou estar acessando isso aqui. Então, são 5 níveis. A gente chama o nível 0, que é o NUMIS, a própria instituição, né, o nível mais amplo. O nível 1, que são os fundos, e ali a gente já tem essa ideia, ó, vocês podem notar lá, que tem o HF, o AIS e o RNC. São 3 fundos, são 3 grandes universos que contemplam toda a instituição. Depois a gente tem as seções, as séries, os dossiês, e aí sim a gente vai encontrar o item. É uma forma organizacional para que tu consiga compreender isso. O arquivo histórico judiciário, que são, como eu disse, são 3 grandes universos, contempla aqui, e aí a gente está no nível 1 ali, ó. Lá já tem nível 1.1, então a gente está indo de nível de conhecimento. Eu não vou aprofundar mais do que isso, porque senão a gente vai ficar aqui até mais de manhã, né? Mas, enfim, para cada área disso, a gente vai ter coleções. Olha lá, por exemplo, a gente tem uma coleção de documentos e itens fiduciários. O que isso acontece lá? Então, de repente, eu quero achar um cheque ou um recibo,
de banco, porque lá a gente tem isso. Quem é que guarda recibo de banco? Cartão perfurado de processamento de dados de banco. Isso a gente tem lá. Para nós é documento. Porque a gente tem uma visão arquivística. Né? Recibo, sabe aqueles recibos antigos, de mão? Tudo isso tem um contexto, para nós é importante, porque é documento. Registrou um ato de alguma compra ou de qualquer coisa que seja, e aquilo pode conversar, por exemplo, com a moeda. Então, se eu comprei a moeda, isso você vai encontrar. Eu comprei a moeda, vamos supor aqui, eu faço questão de saber de quem eu comprei, a data que eu comprei, e isso vai estar, de alguma maneira, registrado dentro do sistema. Pode estar disponível ou não, isso nós vamos ver depois, tá? Então, ali, assim como tem os documentos e os itens fiduciários, porque eles não ficam só nos documentos, tem os itens, que não são os documentos propriamente ditos, mas são itens. E as coleções de documentos históricos, que são documentos históricos para nós. Aí vem aquele contexto lá do início que eu falava, o que é história, tá. Eu posso ter aqui, por exemplo, dentro desses documentos históricos, um certificado que o Duque de Caxias forneceu para alguém dando uma nomeação, sei lá, de alguma coisa. Posso ter aqui um documento assinado recentemente, pelo Lula, onde tem uma assinatura. Qualquer coisa de pessoas públicas, ou não, ou pessoas importantes que a gente acha, a gente dê a característica importante, para distinguir o que é importante ou não, nós temos critérios também, existe toda uma categoria para tu descrever. Como é que eu vou saber se tu é importante? Não, tu tem que te enquadrar em alguma coisa para que eu te diga que tu é importante. Aí cai dentro desse universo aqui. Esse arquivo histórico e fiduciário, vocês vão encontrar esse tipo de documentação aqui. Aqui a gente tem carta de saúde, por exemplo. A gente está fazendo aqui, eu estou lá no laboratório, fazendo um trabalho de... tirando a sujicidade desse documento para que ele depois vá para o arquivo, né? Ele passa por um tratamento todo, né, primeiro. Depois ele tem um trabalho de descrição. Você não pega um documento que você não consegue ler o que está escrito lá, porque isso aqui vai passar por alguém que entende o que está escrito lá. E a gente faz um documento, que é uma reprodução dele, que vai estar disponível online para que tu leia o que está escrito lá. Porque senão você não consegue ler o que tem lá. A não ser que você seja um paleógrafo, né? E nós temos paleógrafos lá também. Todo documento tem um código de barra e um número referencial. Primeiro, para que a gente saiba onde ele está, em que lugar do sistema ele está, em que forma ele está disponível. Todo ele, desde a moeda até os documentos, né? E não necessariamente ele está sobre tu não vai botar um papel desses colado na moeda. Então tu tem um invólucro, o invólucro tem isso e tem a descrição desse material. Então o arquivo histórico e fiduciário, dentro daquelas coleções que a gente vinha falando ali, tu pode chegar a uma seção. A gente estava de uma seção para uma outra, tu tem coleções de documentos e cada coleção tu vai para uma série. Lá tu vai ter a série de instituições financeiras, que aí a gente fala lá, pode ser os cheques, aquelas coisas, né? As instituições tributárias, as da atividade econômica, uma série de pesos e medidas. Isso aqui é interessante, porque aqui a gente chegou num ponto que não tinha o que fazer. O que nós vamos fazer com esse monte de peso que a gente tem aqui? Né? Peso para botar em balança, por exemplo, ou a própria balança, ou caneca. A gente tem uma coleção de caneca de chumbo, que é muito interessante, que ela tem que ela faz a medida, né? Esse sistema que a gente usa hoje, que é padronizado, não existia em 1800, só depois do Pedro, ali, segundo, lá no final, que se padroniza o sistema, né? E algumas coisas vieram da França, então esse período anterior a gente tem. Mas o que isso aí tem a ver com numismática? Pô, tem tudo a ver com a numismática, de alguma maneira. Se não com a numismática, tem a ver com a história. Se não tem a ver com a história, aquele cara que criou aquela caneca tem uma marca. E aquela marca talvez tenha sido cunhado, feito dentro de uma instituição, né, que trabalhou com moeda ou não, enfim. Tem uma série de coisas que tu vai ligando nos negócios, né? Por aí vai, então, pessoal. A gente tem, então, a coleção de documentos históricos, e ali daquela mesma maneira a gente vai dividindo lá. Tem os documentos de personalidades, os fragmentos de assinatura, e aqui a gente, né, conversava agora há pouco, que no início do século XX, tinha muito colecionador
no mundo que só colecionava assinatura. Cortava o documento, botava fora e só ficava com a assinatura. Gente importante nacional, né? É verdade, se tem lá, tem registro de colecionadores importantes, que a criatura ia lá no gabinete do Império, pegava a assinatura do cara, cortava o documento, jogava fora e ficava só com a assinatura. E nós temos vários disso. Certificados de diplomas, que é uma série que a gente criou específico para isso, e essa série de documentos raros, que a gente considera raro porque a gente tem algumas cartas, por exemplo, tem uma carta muito interessante da Maria I, comunicando enfim, alguém importante em Minas Gerais aqui, comunicando o casamento do Dom João VI, por exemplo, com a Carlota, exato. Por aí vai, tem outras, assim, são documentos que para nós são interessantes, são raros nesse sentido, né? São poucos, enfim, ou únicos que foram criados, né? Aí nós temos uma outra área que a gente chama aqui o arquivo de imagens e sons. Mas o que imagem e som tem a ver com moeda ou arquivística, ou aliás, com numismática, tem tudo a ver também, se a gente pensar que os documentos falam entre si, né? As peças museais e as coisas falam entre si. Então, o que eu posso dizer aqui? Opa, volta, eu botou aqui, ó. Isso aqui, existem fundos também. Os fundos de documentos sonoros, os fundos, seção de coleção de imagens estáticas e de imagens em movimento. Isso aqui é uma loucura que eu criei quando trabalhava como jornalista e repórter cinematográfico. Por quê? Porque nós temos os documentos sonoros. Nós temos registros, por exemplo, de discos gravados, discos planos, né? Gravados com a voz do Mussolini, com a voz, né, de pessoas que morreram. A gente tem isso dentro de um arquivo. É arquivo físico, né? Então a gente, para ter a reprodução disso, a gente tem que ter o toca-disco, né? E se a gente tem película, eu tenho películas cinematográficas, por exemplo, no início do século XX, quando o Porto Alegre, por exemplo, estava em crescimento, né? Recém sendo constituída do que a gente imagina. Por que é importante isso? Porque retrata uma época, aparecem coisas que dizem respeito à moeda da época. Então, pode ter o entendimento de uma realidade daquela peça que circulou em 1900, olhando uma imagem, por exemplo, de um filme, de uma película daquela época. Nós temos isso lá disponível. E assim vai. Tanto vai ter essas imagens estáticas que a gente considera imagem estática, ou seja, são fotografias, são gravuras, são slides, enfim, coisas desse tipo, vários tipos de fotografia. E as imagens do movimento são essas coisas de película cinematográfica e por aí vai. Vamos adiante. Ó, aqui está esse universo que a gente está falando. Então, a gente tem aqui o Brizola. Tá aí o Brizola, tá lá o som do Brizola. Isso aqui é de uma campanha política dele. Então, e aqui está, ó. Vocês notem que a gente sempre tem ali, ó, as etiquetas. Depois nós temos lá, ó, isso aqui é Cine Paté. Cine Paté é um tipo de filme que era considerado que nem o Super 8, vocês devem ter ouvido falar, que a furação é bem no meio do filme, né? Isso aqui é cinema francês, mas as películas são brasileiras. E mais, isso aqui é de Porto Alegre, de 1890 a 1902. Isso é raro. Coisas que eu comprei durante 15 anos na internet, por exemplo. Depois a gente tem quadro, lá, o quadro oficial do Brizola, quando foi governador. Aqui é o João Goulart, e por aí vai. Aqui são fotografias em vários albumina, enfim. Né? Esse aqui é um dos móveis que eu falava para vocês, que é de carvalho, que a gente usa para guardar fotografia e alguns documentos. Muito bem. O que é isso aqui? Onde é que está? Então, as coleções sonoras que a gente falava agora há pouco, das coleções, e elas vão subdividindo, né? Então, a gente tem ali, ó, o nível, vai lá, ó, 2.2.1, e é por aí ela vai. Para chegar até onde? Chegar no item. Vamos adiante. Muito bem, agora a gente chega mais propriamente dito no que a gente entende por numismática. Por que eu dei o nome de repositório numismática de coleções? Quando ele constituía o CENIP, que era o Centro de Memória, eu tinha dado o nome de museu. Era Museu Numismática de Coleções. Só que tecnicamente ele não podia ser museu.
Isso eu fui descobrir no andar da carruagem, fui estudar museologia da Universidade Federal e me caiu, eu estou fazendo uma besteira, isso aqui não. Então a gente mudou o nome, eu mudei o nome, e a partir de então ele virou um repositório. E o museu englobou todas as outras áreas, né? Então o repositório, ele justamente, aqui ó, vocês têm ideia, isso aqui é aquilo que eu falava, isso aqui é aço, porém a pintura é um tipo de pintura específica que não interage com qualquer papel, ou qualquer moeda, ou qualquer metal. A gente tem aqui as caixas de madeira, ó, que eu falava, e aqui os envelopes, propriamente dito. Esse envelope aqui diz bem como é, ó. A gente tem uma descrição, a peça vai dentro, né? E é onde tem um código de barra aqui, é onde a gente consegue decifrar o caminho dessa peça. A gente pode saber onde é que ela está, se ela está dentro do acervo, se ela foi emprestada, se ela está sob tratamento, enfim, ela te dá toda a vida da peça. E aqui o pessoal da área técnica trabalhando lá, fazendo enfim, o que tem que ser feito. Né? Esse aqui que complica a coisa, porque o universo maior está justamente na numismática. O que eu me deparei em determinado período? Porque a numismática, pelo menos para mim, não se resume à moeda. Nós temos fichas, né? Nós temos medalhas, e por aí vai a coisa. E aí a gente foi criando, então, dentro dessa ideia do grande fundo numismático, uma biblioteca. Mas por que tu botou biblioteca aí, Yuri? Porque ele está dentro desse contexto numismático que a gente chama. Então tem uma biblioteca, que chama Portfolio, onde tu vai ter livro técnico para te embasar justamente nessa pesquisa científica. E agora tu vai estar lá. Vai lá dentro. Essa biblioteca ela é pública, no sentido que se tu precisares de alguma informação, e a gente manda direto, até por legislação tu pode mandar até 10%, 3% da edição, e se o pesquisador precisa saber, Yuri, tem conhecimento de uma ficha tal, eu vou lá no catálogo do Barros, olha, eu tenho aqui, tiro uma imagem daquilo e mando para a pessoa. Ou se ele mora em Porto Alegre, ele manda um e-mail, ou liga lá para nós, olha, eu gostaria de pesquisar aí na tua biblioteca. Tem como? Tem. O que tu quer pesquisar? Determinada obra. Tira a obra da biblioteca, a gente põe à disposição e a pessoa tem acesso a isso. É todo um processo meticuloso, porque, como eu disse, o espaço é restrito e não se tem intenção, de fato, de atender isso de uma maneira pessoal. A ideia é que a gente inverta o processo, que a informação fique disponível para que a pessoa, através da web, consiga acessar essas coisas. Então lá nós temos lá a biblioteca Kurt Prober, a gente vai ter a série de coleções e cédulas e vales particulares fiduciários. Não, você vai piorando, né? A gente foi dando nome para essas coisas, né? Isso que a gente está no segundo nível aqui, ó. Aí a gente tem a série de coleção de fichas, moedas contramarcadas e vales metálicos. E aí a gente tem as coleções de medalha, e a série de coleções de moeda, e aí a coleção de filatelia, marcoporfiria e sigilografia. Isso está tudo dentro desse nosso universo. Então temos aí o repositório numismático de coleções. Aqui a gente está apresentando alguns elementos. Está lá os livros da biblioteca. Toda a biblioteca ela é